Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Clair e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre muçulmanos. Eles são uma religião da paz de fato? Então, peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na página inicial do canal você encontra um curso de teologia a pagamento único. E hoje eu quero estar falando sobre isso porque eu criei eh, o personagem Moré Donazar, né? Eu criei o Moré Donazar para falar de judaísmo, essas coisas, fazer uma brincadeira, trocar uma ideia sobre judaísmo. É um personagem nessa pegada. Espero que então estejam gostando. Eu perdi alguns inscritos, mas não tem problema não. Eu estou aqui para me divertir. E nessa de compartilhar o vídeo num grupo de WhatsApp, um amigo comentou o seguinte: falar de judeu é fácil, quero ver falar de muçulmano. Mas a questão não é essa. A questão é que eu tenho não combatido os judeus. Eu não tenho nada contra os judeus. Eu até tenho total respeito. Agora, o que me irrita dentro dos que se dizem judeus é aqueles que compram um kippah de R$ 34 na Shopee, né, deixam a barba crescer, falam meia dúzia de palavras em hebraico e saem dizendo que são os judeuzão da internet. Aí, meu amigo, aí é outros 500. Aí não é nem judeu, mano. É os cosplay de judeu que tem uns por aí. Só que quando ele falou isso, fácil é falar de muçulmano. Ninguém gosta de falar de muçulmano porque a gente sabe qual que é o resultado, né? A gente sabe qual que é o resultado. Todo mundo sabe qual que é o resultado, não é? Só que é necessário falar, né? Então, o nome desse vídeo hoje será essencialmente: Islã é uma religião de paz? É uma religião de paz? Bem, eu quero que vocês me acompanhem até o final desse vídeo aqui, para a gente chegar a essa conclusão e qual que é a conclusão que eu tenho. Primeiro ponto que eu aprendi ao estudar grego, ao estudar hebraico, ao estudar linguística nós temos que entender os conceitos das palavras. Às vezes uma palavra ela tem um significado para mim. Essa mesma palavra para você tem outro significado. Então, por exemplo, porra, meu. Esse termo, para mim, cara, ele é um termo leve. Ele é um termo que eu uso normalmente, só que para alguns é o fim do mundo ouvir essa palavra. Porque para ele é uma palavra horrível, estrondoso. E esse é um termo que eu utilizo em todos os lugares que eu passei. Não foram poucos: Pirassununga, Leme, Maringá, São José dos Campos, Caçapava, todos os lugares que eu morei, nunca tive problema com isso, né? Fora o contexto em que eu vivo, construção civil. Então essa não é uma palavra pesada para mim, é simplesmente uma palavra. Ponto. É um termo. Porra, meu, faz isso não. Entendeu? Então uma simples palavra, às vezes ela pode ter conotações diferentes para determinados grupos de pessoas. E aí entra uma palavra-chave, que é a palavra paz. O que é paz para você? Paz para você, talvez você está em casa, com algum dinheiro no bolso, sem nenhuma dívida para pagar, com tudo certo, talvez podendo viajar, podendo descansar, ter um trabalho que você sempre sonhou. Talvez isso para você seja paz. Agora, pergunto: o que é paz para um cristão? A paz para o cristão, ela é algo que vai além dos problemas que essa vida encontra. Então, por exemplo, você tem Paulo. Paulo morreu numa prisão em Roma e ele tinha paz. Ele morreu em paz. Por quê? Porque ele cumpriu a missão de pregar a mensagem. Então ele estava preso, esquecido pelos amigos, né? E ele morreu em paz. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, segundo a tradição. E ele falou: olha, eu não posso ser crucificado igual ao meu mestre, eu quero ser crucificado de ponta cabeça. Ele morreu em paz, né? Ele tinha, mesmo sendo condenado injustamente, essas pessoas tinham um negócio chamado paz, entende? Era uma coisa que, esse é um tipo de paz que só o cristão verdadeiro consegue entender, né? O paz quando você dá o perdão para alguém. Cara, você já fez isso? Você não se sente mais leve? Então, mais ou menos esse é o conceito de paz para o cristão. E também a paz universal do cristão, em geral, ela vai se dar no juízo final, quando não houver mais morte, nem dor, né?
quando os mortos ressuscitarem, os justos ressuscitarem. Então, a paz na mentalidade do cristão, ela está relacionada a tudo isso. Agora eu lhe pergunto, dentro do Islã, qual que é o conceito de paz? Qual que é o conceito de paz? Não, eu só pergunto. Qual que é o conceito que você acha que é paz? Né? Qual que é o conceito de paz? Então, eu estou aqui no At Taubá, página At Taubá, página 73. E temos um comentário aqui. Então Deus infundiu a paz ao seu mensageiro e aos fiéis, e enviou tropas, que não avistastes, e castigou os incrédulos. Tal é a recompensa dos que não creem. Essa é uma citação do Alcorão, de uma tradução do Alcorão aqui. E o que é paz? Podemos dizer, essa é uma das passagens que define paz, mas essa é o que? Deus infundiu paz a nosso querido Maomé. Então, Maomé tem a mensagem de paz. Só que olha que interessante. A mensagem infundiu paz ao seu mensageiro e aos fiéis. E enviou tropas que não avistastes e castigou os incrédulos. Quer dizer, que se você não crê no profeta, na paz, você vai ter o quê? Castigou os incrédulos. Então você vai receber castigos. E o que acontece? Diante desse texto, pode pensar assim, é um texto tirado fora do contexto. Talvez sim. Talvez sim, talvez não. Só que, olha que interessante uma citação histórica. Eu estou pegando aqui o livro do Montesquieu, ele comentando aqui, na página 181, Grandeza e Decadência do Império Romano, tá? Montesquieu. A história grega, no caso aqui, é repleta de traços semelhantes, havendo os homens medíocres passado a constituir caráter da nação, do mais houve sabedoria das iniciativas. Vivenciaram-se os distúrbios sem causa e revoluções sem motivo. Uma falsa devoção universal abateu os ânimos e entorpeceu todo o império. Propriamente falando, Constantinopla foi a única região do Oriente em que a religião cristã foi a dominante. Veja, a cristã foi dominante. Ora, a covardia, a moleza e a preguiça das nações da Ásia mesclaram-se com a própria devoção. Entre milhares de exemplos, cito apenas o de Filípico, general de Maurício, que prestes a travar uma batalha, pôs-se a chorar. Veja, nós temos um general cristão que ele se pôs a chorar ao pensar no grande número de pessoas que seriam mortas. Veja só, um general cristão, quando ele viu que a batalha ia começar, ele chorou pela morte de todas as pessoas que iriam morrer. Ele pensou nisso. Agora, bem diferente foram a lágrima dos árabes, que choraram de dor pelo fato do seu general haver concedido uma trégua que os impediu de derramar o sangue dos cristãos. Tá entendendo? Tá entendendo qual que é a diferença entre um e outro? Um chora por todos que vão morrer ou pelos que vão morrer. E os outros choram por não poder ter matado. Aí eu lhe pergunto, qual que é o conceito de paz para um e para outro? É interessante. Aí você vai ver nas entrevistas, os muçulmanos, as pessoas que falam de paz, né? Não, porque o muçulmano é uma religião da paz. O muçulmano é uma religião da paz. O Islã é uma religião da paz. Tudo bem, eu posso até acreditar nisso. Mas o que acontece? Existe um termo dentro do islamismo que se chama taqiyya. Taqiyya é um termo bem amplo, só que ele é um termo jurídico que permite ao muçulmano mentir para proteger a sua religião, quando eles estão sob ameaça. Basicamente é esse o significado. Só que, enquanto que a religião cristã ela condena os mentirosos, ela fala que os mentirosos não vão dar o reino dos céus, o Islã ele permite que o muçulmano minta. E por que essa pequena lei, esse pequeno termo, ele é importante entender?
Porque quando a gente olha, por exemplo, tem um país, o Irã, ou a Líbia. Pera aí. Ô Núbia, Maria, qual que é o nome daquele país árabe que você tinha uma amiga que ela tinha vindo dos anos 70 pra cá? O Líbano. Quando a gente olha para o Líbano, se eu não me engano, tem um país na Arábia, eu acho que possivelmente é o Líbano. O Líbano, ele era por grande maioria cristã. O Líbano era praticamente um país, uma França da Europa, da Ásia, do Oriente Médio. Era uma... O que acontece? Os islãs, os muçulmanos, eles eram minoria lá. Então, beleza. Só que quando a quantia de muçulmanos aumentou, passou dos 50% dentro do Líbano, sabe o que aconteceu com o Líbano? Fechou fronteira, mulher só pode, né? Daquele esquema, né? Mulher coberta tudo o rosto. Você tinha mulheres que andavam igual as brasileiras, sem problema nenhum. Né? Quando eles se tornaram maioria, foi-se imposta a lei da Sharia. E o engraçado é que qualquer lugar em que você colocar muçulmano, islâmico, vai dar problema. Você coloca cristão e judeu, tranquilo. Tem treta, mas tranquilo. Judeus e cristãos convivem pacificamente há muitos séculos. Você coloca judeu e islâmico, dá problema. Israel é um exemplo claro disso. Você coloca cristão e indiano, tranquilo. Você coloca islâmico e indiano, problema. Você coloca inclusive na China tinha uma região tinha uma região, eu me lembro de ter visto alguma coisa sobre isso muito tempo atrás, vou ser impreciso, que tinha uma região que os comunistas eles impediram, o governo comunista chinês impediu do Islã se propagar, porque era complicado. Então onde que você vê muçulmano infiltrado, você vê problemas de ordem social, problemas de perseguição, de Sharia, né? A implantação de Sharia. Então é isso, você está mentindo, Adolfo. Não, olhe para a Alemanha, olhe para a Inglaterra, olhe para a França. Minha esposa, ela morou na França, cara. Ela morou na França. Entendeu? Então, vivência, compreende? Então o que acontece? Quando você envolve o Islã no meio, sempre vai dar problema. Aí eu lhe pergunto, como que uma religião problemática sempre está falando de paz? E aí que nós temos que entender o conceito de paz dentro do Islã. Islã só vai entender que paz é quando o mundo for islâmico. Quando o mundo inteiro, todas as pessoas forem islâmicas, aí nós teremos paz. Mas não é um mundo metafórico futuro. É este mundo. Então o que acontece? A gente olha, ou eu pelo menos observo para o Islã, não como meramente uma religião, mas como um conjunto de poder. Por quê? Enquanto nós ocidentais, cristãos, olhamos para a divisão de Estado e religião, que foi uma coisa imposta praticamente pela Reforma Protestante, né? Você tem uma separação de Estado e religião, que é o Estado laico. O islâmico ele não entende disso. Ele não entende isso. Para ele, a religião e o Estado é uma coisa só. Por isso que as tribos árabes, quando Maomé recebeu a visão do anjo, ele unificou ele unificou as tribos árabes ali, ele unificou as tribos ali. Por que ele conseguiu isso? Porque ele tentou pela conversão. Quando não deu mais pela conversão, ele foi pela espada. E aí foi formado uma questão política, né? Então, quando você olha para isso e você percebe, e você olha para a história, que sempre onde você tem muçulmano envolvido, você vai ver guerra, entendeu? Você vai ver guerra, você vai ver a imposição da Sharia. Ah não, mas nós não queremos a imposição da Sharia. Lembre-se da taquia. A taquia é você mentir. Permite ao muçulmano, ao converso islâmico, mentir sobre os planos para proteger a religião. Nós,
É impensável falar de religião e Sharia, de religião e Estado junto. Nós temos essa discussão. Aí o muçulmano ele vai entrar aqui e vai falar a mesma coisa. Não, também discordo. Também discordo. Mas por quê? Porque se ele falar que ele quer implantar a Sharia aqui, nós não vamos aceitar. E aí eu pergunto para você, exemplo claro, você olha para os subúrbios da Inglaterra, para os subúrbios da Alemanha, né, e países que receberam muitos imigrantes muçulmanos de uma vez. O que está acontecendo nesses lugares? Implantação da Sharia. Tem bairros que a polícia inglesa, que a polícia alemã não está conseguindo resolver problemas. Por quê? Porque está sendo implantado a Sharia. Opa! Compreende? Compreende? Não é? Então, não se trata de falar bem ou mal de muçulmano. Não estou falando aqui falando mal. Só estou trazendo informações para que você faça o seu julgamento. Vá, pesquise o que eu estou dizendo. Pesquise. Pesquise sobre a taquia. Pesquise sobre o conceito de paz islâmico. Pesquise. Né? Inclusive, é engraçado que os ateus não gostam muito de falar de islâmico, né? Acho que há uns anos atrás um jornalista fez uma piada com Maomé. O que aconteceu? Invadiram a religião da paz, invadiu o jornal e destruiu tudo, né? Religião da paz, né? Se um jornal, se um cristão fala alguma coisa, ele é apedrejado, né? Agora, os jornais podem falar o que quiser dos cristãos, que é uma região, né, de guerra, dominante. Agora, a religião da paz. Então, é uma questão de fatos. É uma questão de fatos. Você olhe para os fatos. Olhe para as regiões onde que você tem a infiltração islâmica, se tem paz de fato. Veja, é isso. Entendeu? E não estou aqui na intenção de ofender, não estou... Não, é fatos. É fatos para que você observe. Para que você entenda que nem tudo é o que te dizem. Entenda o significado de cada palavra. Então você vai ver um islâmico falar assim, não, nossa religião é de paz. De fato é paz. Quando eles matarem todos os incrédulos ou submeterem aqueles que quiserem pagar algum imposto. Que foi isso que mais ou menos aconteceu ao longo da história, né? Ao longo da história. Enquanto você, cristão, chora pelos mortos, muitas vezes na guerra, na sua cruzada, os islâmicos, eles choram por não terem matado mais. É isso. Ah, não, mas existem 1000 variações do Islã. Então tá. Me diga um grupo terrorista fundado por cristão. Me diga um ataque feito por um cristão a um homossexual. A um homossexual. Tá lá um homossexual, sai um bando de crente da rua, da igreja, viram lá dois ou três homossexuais. O que aconteceu? Nada. O cristão não vai bater no homossexual. Já aconteceu com um grupo de skinhead. O cara saiu, tinha lá 2, 3 skinhead e eles bateram no homossexual. Isso teve nos anos 2000, isso tinha nos anos 90. Mas aí não estamos falando de religiosos, estamos falando de um grupo, de um outro assunto. Agora, você nunca vai ver um grupo de 20, 30 crentes saindo da igreja e indo bater em homossexual, por exemplo. Agora, o que acontece com uma pessoa que se dizer homossexual num país onde que o Islã é religião oficial? Ele é jogado de cima de um prédio, meu amigo. Ele é jogado de cima de um prédio. E não me vem... É real. Você não tem direitos LGBTQIA+, nos países árabes. Nos países onde que o Islã é religião oficial. Onde que eles são maioria. Você não tem isso. Né? Inclusive no Canadá, a agenda woke, por exemplo, teve um cara que se tornou um islâmico, que se tornou um político lá, e ele foi lá, a primeira coisa que ele fez foi tentar impor uma lei que baniu os homossexuais. Os caras ajudando ele... Entendeu, cara? Entende? Esta é a realidade do mundo que nós vivemos. Então, é uma religião de paz? É uma religião de... Não, o negócio é complicado. É mais embaixo. E o que eu estou falando não é achismo. São fatos.
São observações, tá? Então é isso. E a gente sabe, né, que qualquer coisa que a gente falar, né, hum, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então é isso. Um abraço, tamo junto. Por exemplo, eu não tenho problema de brincar com pessoas de outra denominação. Eu não tenho problemas em zoar com ateu. Eu não tenho problema de, né, a gente brinca com os macumbeiros, com os judeus, a gente faz nossas brincadeiras e tá tudo certo, né? Por que, que não se brinca com o islâmico? Porque a gente sabe o que pode acontecer, pô. É uma religião de paz. Paz, mas não amor. Um abraço e fui.